Revista Novo Tempo está no ar e no quadro Maranata de hoje você vai conhecer a equipe por trás das câmeras. São produtores, roteiristas, fotógrafos e voluntários locais que transformam momentos em histórias capazes de atravessar fronteiras e inspirar vidas. Em 20 anos de história, o programa já produziu mais de 300 episódios em mais de 35 países, levando a missão até os confins da Terra. Uma jornada de dedicação, criatividade e fé. Agora, no Maranata. Toda semana, o Maranata Histórias de Missão leva os espectadores a uma aventura em algum lugar do mundo. Mas trazer o mundo das missões para a sala de estar dos espectadores exige o trabalho duro de um grupo dedicado de pessoas. Christiana Lloyd, diretora de televisão, coordena a equipe que produz o programa. A equipe do Maranata Histórias de Missão é um grupo pequeno e talentoso de pessoas cujo objetivo é mostrar a missão da Maranata Voluntários Internacional e transmitir ele ao público. Isso inclui produtores que organizam, programam nossas histórias, diretores de fotografia que capturam imagens chamativas e bonitas, roteiristas que escrevem essas histórias e entrelaçam elas, e os diretores que pegam todas as peças, tanto o roteiro quanto a imagem, e juntam tudo para fazer o programa para os espectadores. A nossa equipe se reúne para analisar as metas de marketing da organização. Isso inclui analisar histórias em potencial, ver a agenda para definir que viagem vai ser escolhida, e a gente dá ideias de formas novas e empolgantes para deixar as pessoas animadas com as missões. Então, a viagem começa. Quando eles chegam, a equipe de televisão trabalha com a equipe da Maranata no país para filmar as histórias. Do transporte à tradução, a equipe da Maranata de lá ajuda a organizar todos os detalhes, além de também organizar viagens missionárias voluntárias. Nossa equipe de campo no país tem heróis anônimos, em especial para nossa equipe de mídia. O que a gente faz não seria possível sem a ajuda deles. Eles ajudam a gente a contar as histórias, mantendo os olhos e ouvidos abertos para as histórias em potencial e passando para elas gente para planejar a viagem. Quando a gente chega, eles fazem de tudo, desde traduzir até ser intermediários entre a gente e os moradores locais, cujas histórias a gente quer contar. Eles cuidam muito bem de nós, nos ajudam a cumprir os objetivos quando estamos em campo e até fazem comida na beira da estrada para que possamos ter uma refeição segura. Seja o que for que a gente precise, eles estão sempre prontos. Às vezes, gravar histórias para o programa de televisão leva a equipe a locais bem distantes do tradicional. Isso significa que as acomodações podem ser um pouco mais rústicas. Bem-vindos ao dormitório da equipe de mídia. A minha barraca. Essas são as barracas do Léo e do Tom. A gente tá aqui e tá chovendo. A gente tava construindo e começou a chover muito forte. Não importa o clima, o local ou as acomodações. Uma vez em campo, a equipe está em busca de histórias que ajudem as pessoas a aprender mais sobre o mundo e sobre as melhores formas de ajudar uns aos outros. Quando a gente está em campo, o trabalho do produtor é reunir as histórias a serem contadas.
tem que ouvir bastante, tem que sair por aí e conhecer as pessoas. A gente tenta conhecer as pessoas e descobrir do que as pessoas estão falando, como elas veem as coisas e como a gente pode comunicar melhor a necessidade ou o impacto da Maranata numa região. Então, muitas vezes tem que sair e falar com as pessoas, seja na forma de uma reunião formal ou numa conversa casual, para tentar conhecer elas e descobrir de quais formas o trabalho da Maranata vai impactar a vida delas e qual a melhor maneira de contar a história. As melhores histórias surgem quando a gente está pronto, disposto e aberto a ouvir as pessoas. Acho que é muito importante criar confiança e uma relação com as pessoas cujas histórias a gente está contando. Elas confiam a nós, as histórias delas, e isso envolve vulnerabilidade da parte delas. Então, muitas vezes, não tem como ir direto ao assunto. Tem que esperar um pouquinho, conhecer melhor a vida da pessoa. Nós fazemos assim, pedimos para elas, ei, me leva onde você pega água, e nós vamos com elas. Ou a gente passa um tempo na casa delas, ou até mesmo com as crianças na sala de aula para saber como é o dia delas na escola. Assim, construímos essa confiança e as pessoas se abrem e nos contam suas histórias. E essa é uma responsabilidade que, como produtores, nós levamos muito a sério. Só queremos ter certeza que estamos repassando a verdadeira mensagem das pessoas cujas histórias estão sendo confiadas a nós. A equipe de mídia mergulha nos ambientes onde filma para capturar as imagens, sons e emoções de cada lugar. O resultado é mais do que só uma bela cinematografia. É uma chance para espectadores entrarem no mundo de outra pessoa e entenderem melhor como é a realidade dela. Como é que tá aí, Julie? Olha, meio... A casa é logo ali, tá bem perto. Disseram que era perto, uns 800 metros, subindo 2 montanhas, numa colina íngreme. E a gente nem teve que carregar 5 galões de água na cabeça. Ao encerrar uma viagem, quando a gente entra no avião, temos que ter certeza que temos todo o material necessário para voltar para o escritório e montar uma história que seja envolvente e incentive as pessoas a se envolverem nas missões. O trabalho não termina ao fim da viagem. Ainda há muito a fazer para criar um episódio do Maranata Histórias de Missão. Os membros da equipe de televisão escrevem os roteiros, juntando todas as peças da história. O que as pessoas disseram nas entrevistas e o texto da narração para um dublador ler. Depois, um editor pega todas as entrevistas, filmagens, a narração e a música e edita tudo junto, criando um episódio do Maranata Histórias de Missão. E nem todo episódio é produzido só em campo. Nós não filmamos mais na KVAI, a estação local de TV daqui. Quando a Maranata se mudou para o nosso escritório atual anos atrás, a gente separou um espaço que podia ser usado como estúdio. Ao longo dos anos, o estúdio evoluiu. Ele passou por várias mudanças e agora a gente tem um espaço bem flexível que permite filmar coisas curtas como o Maranata Minute, vídeo de doadores ou entrevistas mais longas como os que a gente faz para o nosso podcast Inside Missions. É um espaço bem flexível e a gente pode pegar o material filmado em campo e combinar com as entrevistas em estúdios e outras coisas que ajudam a criar programas de televisão diferentes. Nos últimos 20 anos, mais de 300 episódios do Maranata Histórias de Missão foram produzidos, levando os espectadores para mais de 35 países. Hoje, o programa está disponível não só em redes de televisão como a 3ABN, o Hope Channel e a Novo Tempo, como também sob a demanda em aparelhos TV Box ou dispositivos móveis pelo aplicativo The Maranata Channel. Todos nós temos histórias sobre como o programa de televisão impactou a organização. Mas eu acho que é uma coisa maior do que a gente consegue compreender. Acho que ao longo dos anos, conforme as pessoas assistam ao Maranata História de Missão, elas descobrirão a nossa organização de uma forma que seria bem difícil usando outro meio. Se chama Maranata Mission Stories, porque são histórias. Em cada projeto sempre tem um monte de histórias, entre os voluntários e, em especial, entre os moradores locais. Muitas histórias ótimas. Se a gente fizer mais, as pessoas puderem ver mais, vão se envolver mais.
E é isso que eu espero ver. A gente seria uma organização diferente se não tivesse assumido esse compromisso de aparecer e usar um programa de televisão, não como uma forma de só promover a Maranata, mas uma forma de ajudar a espalhar a palavra e a missão da Maranata, que é se envolver no serviço e seguir o pedido que Jesus fez para todos nós irmos para o mundo todo. Então eu acho que é maior do que... vamos tentar aumentar a fatia do mercado da Maranata, vamos conseguir mais doações, vamos tentar recrutar mais voluntários. Acho que tem sido essencial na missão da Maranata de levar Jesus às pessoas do mundo todo. Então, nesse sentido, acho que tem sido um sucesso. Há 55 anos, ninguém podia prever como a mídia teria um papel tão importante no avanço do trabalho da Maranata. Mas graças ao espírito de inovação da Maranata, ao longo do tempo, das fotos para os slides, as fitas de vídeo, a transmissão internacional na televisão e a internet sempre em expansão, a missão da Maranata está chegando aos cantos mais distantes do mundo. Ela está levando o Evangelho de Jesus Cristo aos confins da terra, como fomos chamados a fazer. Seja pelo boca a boca ou através de uma tela, é a grande comissão em ação. Maranata. Senhor, venha. Nem sempre a missão acontece no púlpito ou na construção de uma igreja. Às vezes, ela nasce da lente de uma câmera, da palavra bem contada, da confiança construída com cada pessoa. O trabalho da equipe de mídia da Maranata prova que comunicar também é servir. Ao transformar histórias em inspiração, eles cumprem a ordem de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É o que diz em Marcos 16:15, porque cada imagem e cada relato também carregam uma grande missão. E para comunicar para salvar também é missão do Revista Novo Tempo. Ao longo de toda a semana a gente traz informações importantes e histórias inspiradoras para você aí de casa. A edição de hoje está cheia de conteúdos assim, que mostram a beleza do Evangelho e como ele tem sido espalhado. Veja alguns destaques de hoje. Gincana do Colégio Adventista de Itaboraí, no Rio de Janeiro, mobiliza a comunidade em prol do próximo. Alunos do Colégio Adventista do Paraná publicam artigo em revista científica internacional. No quadro Missão 360, leitura que transforma. Silvio Suerriro foi até o Colégio Adventista de Uberlândia, em Minas Gerais, onde se formam leitores e discípulos de Jesus. E tem ainda o segundo episódio da série especial Conectados e em Perigo. Você vai ver como os ataques virtuais amplificam o bullying e os cuidados recomendados por especialistas. Essas e outras boas notícias no Revista Novo Tempo, que já está no ar. Uma gincana que transformou competição em solidariedade. No Colégio Adventista de Itaboraí, estudantes mobilizaram toda a comunidade em ações que já beneficiaram milhares de pessoas. Confira essa iniciativa. Para as meninas, o cabelo sempre foi motivo de cuidado, atenção e até assunto nos corredores. Eu quis doar meu cabelo para ajudar as pessoas que têm câncer. Eu me sinto muito feliz. E essa decisão não foi isolada. Ela faz parte de um movimento que envolveu estudantes do Colégio Adventista de Itaboraí e arrecadou 243 mechas para o Instituto Nacional do Câncer. De gincana, a gente fez vários desafios incríveis que envolveram muito a Deus e também a ajudar a comunidade à nossa volta.
E uma coisa que ficou muito pra mim foi ver a alegria das pessoas quando a gente levava alimentos, quando a gente estava plantando. E isso vai ficar muito marcado na minha vida para sempre. A mobilização dos estudantes contagiou toda a cidade. A campanha de doação de sangue foi a maior da história local, com 322 bolsas doadas. Eu achei que não fosse me envolver. A gente entrou nessa, do mesmo jeito que elas falaram, gente, tanta coisa que essa escola inventa. E a gente, no meio do caminho, seguiu totalmente envolvida, podendo mostrar para os nossos filhos, né, a caridade, que esse realmente é o evangelho, que é servir o outro. O gesto se multiplicou. Foram arrecadados quase 13 toneladas de alimentos, além de mais de 8.000 peças de roupas e 2.300 brinquedos. O que une essas ações é o desejo de fazer a diferença. Essa mobilização começou no Colégio Adventista de Itaboraí, transformando uma gincana em movimento solidário. Em meio a um mundo tão frio, tão gelado, pessoas tão indiferentes, cada um pensando no seu, a escola lança um projeto e ganha quem mais servir ao próximo. Isso mostra do nosso relacionamento com Deus, o quanto nós queremos servir a Deus, envolver as pessoas nesse projeto, porque esse é um projeto de salvação. Foram semanas em que famílias se uniram, o trabalho em equipe foi desenvolvido e a escola cumpriu seu papel de servir a comunidade. Quem gosta de campal aí? E de rádio, quem gosta? E agora você deve estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra. É o que a Rádio Novo Tempo foi acompanhar de perto, uma campal. E a Patrícia Matter e o Jackson França vão contar pra gente como foi. Feliz sábado pra vocês, gente! Ótimo sábado para você que acompanha a gente aqui na TV Novo Tempo. Jackson França tá comigo. Feliz sábado, Jackson! Feliz sábado, Patrícia. E claro, feliz sábado também para você que está aí do outro lado da tela acompanhando a programação. Você sabia que a Novo Tempo também é rádio? Pois é, se você curte mensagens de esperança, boa música e também informação de qualidade o dia todo, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e baixar o aplicativo da Rádio Novo Tempo. A gente está presente em 18 emissoras espalhadas pelo Brasil, sempre pertinho da comunidade. Inclusive, a Rádio Novo Tempo marcou presença na cobertura do maior encontro adventista do Norte Capixaba. Tô falando da Campal de Morobá, que chegou à sua edição de número 56 e reuniu milhares de pessoas. Quer ver como foi? Dá uma olhada. Entre os dias 1º e 3 de agosto, cerca de 6.000 pessoas participaram da Campal. E a Rádio Novo Tempo esteve lá acompanhando tudo de pertinho e registrando os momentos mais especiais. Durante a programação, 8 pessoas decidiram se batizar. Um gesto lindo de entrega e fé. E teve muita música boa também. Se apresentaram o Daniel Lidick, o Grupo Prisma, o Quarteto Voz e o Pastor Vinícius com o Ministério A Mensagem. Tudo isso com transmissão ao vivo pela Rádio Novo Tempo e reportagens direto de Morobá. E com essa cobertura, a rádio reforça a missão, que é levar informação, esperança e fé para quem está ouvindo. Quer ouvir a Rádio Novo Tempo? É fácil. Você pode sintonizar uma das nossas 18 emissoras ou ouvir pelo aplicativo. É só procurar Rádio Novo Tempo na loja de aplicativos do seu celular ou escanear o QR Code que está aí na sua tela. Feliz sábado para você. Feliz sábado e até a próxima semana. Bora falar de solidariedade? Então vamos lá para Manaus, no Amazonas, porque por lá cerca de 80 voluntários dedicaram uma manhã aos 160 idosos residentes da Fundação Dr. Thomas. Eles ofereceram atendimento médico, odontológico, fisioterapêutico e entre outros, viu? E o lar Janel Doyle também recebeu uma ação voluntária com dinâmicas, pinturas, entregas de kit de higiene bucal e presentes. Veja os detalhes. É no processo de servir que alcançamos a felicidade plena. Por esse motivo, o programa 2025 da Escola de Missões do Hospital Adventista de Manaus também inclui missões urbanas e os lugares escolhidos foram a Fundação Dr. Thomas, cujos residentes são idosos, e o Lar Janel Doyle, cujos residentes são crianças. Nós temos aqui aproximadamente 80 voluntários que vieram trazer um atendimento humanizado
Nós estamos com atendimentos médicos, com diversas especialidades. Eu acho que esse é o grande diferencial. Nós temos aqui as mais diversas áreas da medicina. Nós temos ortopedia, nós temos geriatria, cardiologia, clínica médica. Outras áreas também, como nutricionista, fisioterapia, farmácia clínica, psicologia, odontologia, a parte da capelania, a parte espiritual. Enfim, é uma equipe completa, um grupo comprometido para a missão de aliviar o sofrimento das pessoas. Teve, por exemplo, pacientes que nós fizemos extrações de dentes ali no beira-leito mesmo. Teve outros que a gente fez raspagem, remoção de cálculos dentais, que ajudou ali na manutenção da boa saúde bucal dos pacientes. É claro que é muito importante a consulta médica, a consulta de enfermagem, mas esse trabalho da palavra de Deus, de louvor, isso influencia bastante na vida dessas pessoas que, de certa forma, são abandonadas aqui nesta casa. Foi muito bom pra gente, não só pra eles, mas muito mais pra gente que tá aqui cuidando deles, pelo menos um pouquinho, o nosso cuidado. E levar um pouquinho de esperança para essas pessoas também é muito maravilhoso. A gente vê o brilho no olhar deles, que eles realmente precisam de Deus um pouquinho. Esse mesmo brilho no olhar tinham as crianças do lar Janel Doyle. Profissionais do Hospital Adventista e suas famílias se voluntariaram para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, fazendo tudo isso que estamos fazendo aqui. Momentos como esse, onde as pessoas vêm até nós, vêm até as crianças e tentam se aproximar delas, traz para as crianças um senso de normalidade, ainda aqui nesse momento de dificuldade que elas passam. Todas as crianças que estão acolhidas no Lar Batista Janel Doyle hoje, juntamente com as suas famílias, estão aqui porque estão em um momento, de dificuldades, que é o que a gente chama de vulnerabilidade social. Então, ainda neste momento de dificuldade, ter pessoas que vêm até aqui, que olham para elas com carinho, que direcionam a atenção, faz total diferença. Nós acreditamos que atividades assim acabam gerando memórias positivas e acabam reforçando ali a autoestima das crianças. E mais do que presentes ou brincadeiras, elas acabam recebendo afeto, atenção e a certeza de que são amadas e muito importantes. Todo dia é dia de cuidar de quem a gente ama. Dia de se preocupar com quem está do nosso lado. E quem é mãe ou pai entende bem do que eu estou falando, porque a gente dá vida pelos nossos filhos, não é mesmo? Agora imagina ver esses filhos em risco. Neste mês de agosto, se intensificam as campanhas para prevenir a violência contra mulheres, crianças e idosos. O Quebrando o Silêncio é um desses movimentos. E o Revista Novo Tempo também se uniu a esses esforços e você vai ver agora a continuação da nossa série Conectados e em Perigo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que infelizmente não é novidade, o bullying. E olha, se antes ele acontecia nos corredores ali da escola, agora ganhou ainda mais força no mundo digital. O cyberbullying já afeta milhares de crianças e adolescentes e pode deixar marcas profundas. O que pais e responsáveis podem fazer diante desse desafio é o que você vai ver agora no segundo episódio desta série. Quem nunca viu ou até mesmo passou por uma brincadeira de mau gosto na escola? Brincarem com seu cabelo, com a sua aparência, com a sua altura. Tudo isso pode parecer brincadeira, mas tem nome. É o bullying. E esse problema antigo tem uma nova roupagem com a internet. O cyberbullying, como é conhecido, pode ser uma violência mais cruel e duradoura. Ninguém gosta de você. Como você é feio. Sai da internet. O seu lugar não é aqui. Esses são apenas alguns exemplos do cyberbullying. Comentários assim são cada vez mais comuns no universo da internet, atingindo principalmente crianças e adolescentes. Um estudo revelou que 13% dos jovens brasileiros entre 13 e 17 anos já foram vítimas de cyberbullying. Isso significa que em uma sala de aula com 30 alunos, pelo menos 4 carregam essa experiência. O que antes não ultrapassava os muros da escola, agora acompanha crianças e adolescentes em qualquer lugar, a qualquer hora. O que muda é o alcance que essa pessoa tem, a plateia, né? Porque o perpetrador, o praticante de bullying, ele faz também para se afirmar, para se mostrar forte, espirituoso, por uma questão de aprovação social.
E aí, quando ele coloca isso na internet, nas redes sociais, isso aí se dissemina de uma forma exponencial, muito, muito alta. Mesmo em ambientes diferentes, bullying e cyberbullying possuem a mesma raiz, a busca por validação, pertencimento e construção de identidade. A agressividade e a forma de se impor diante dos outros, ou com a sua comunicação, ou de forma física, através das suas palavras, muitas vezes tem a ver, obviamente, com os conteúdos que você tem sobre si mesmo e que não estão bons, ou tem a ver com validação social, que está muito vinculada ao cyberbullying, já que a gente está falando de ambientes sociais. No ambiente virtual, o cyberbullying ganha ainda outro agravante. O agressor pode se esconder no anonimato e acreditar que não será punido. Foi o que viveu a modelo internacional Maju de Araújo, que tem síndrome de Down. Em 2023, ela se tornou alvo de ataques nas redes sociais. A repercussão levou à criação da Lei Maju de Araújo, sancionada em abril deste ano, que busca combater o cyberbullying contra pessoas com deficiência. Nesse primeiro momento que surgiu a lei e todos os ataques, eu comecei a mostrar para a Maju o quanto ela precisava se proteger em vários ambientes, né? Então, a gente teve ataques ali bem graves de que ela deveria tirar a vida dela, de que ela deveria colocar um saco na cabeça, porque era vergonhosa a aparência dela, enfim. Então, a gente sabe que se existe esse ataque, existe uma pessoa real por trás. Como psicóloga, Maria Isabel recomenda que os pais e responsáveis tenham um olhar atento para identificar sinais de que os filhos também podem estar sendo vítimas do cyberbullying. O que garante, eu acho, que os pais ajudarem os filhos é sempre estarem atentos ao comportamento dos filhos. E aí, não ir atrás, perguntar mesmo, né? Porque é importante saber o que está acontecendo. Tenho observado que você anda mais tristinho, o que houve? Conta para mim, né? Então é importante ter essa consciência de que o filho pode ser sim e estar atento aos sinais. Ao perceber os ataques que sua filha estava sofrendo nas redes sociais, a mãe Adriana escolheu o caminho do diálogo para tratar do assunto. E nesse momento eu me vi numa realidade que era para eu falar a verdade para a Maju. Olha, nem todas as pessoas curtem seu trabalho. Tem pessoas que dizem que você é feia, tem pessoas que te atacam por conta do seu biotipo, do seu perfil, por você ter síndrome de Down. Foi muito difícil para mim, como mãe, naquele momento, falar a verdade para a Maju, mas, de certa forma, colocou a Maju dentro de uma realidade real. A psicanalista Carol Félix explica que falar abertamente sobre o assunto ajuda crianças e adolescentes a lidarem com as suas emoções. Se desde muito novo essa criança ela aprende a trabalhar a frustração, os sentimentos ruins, a brigar a raiva, a brigar o estresse, a brigar o fato de que eu não sou bem quisto aqui, ou eu não precisa valer de tudo para que eu me imponha e tenha a minha presença nessa comunidade, essa criança ela vai conseguir naturalmente lidar cada vez melhor com os impactos desses sentimentos no dia a dia. O diálogo também serve para orientar o uso saudável da tecnologia. Monitorar o acesso aos dispositivos e acompanhar atividades online são medidas essenciais. Afinal, a violência causada pelo cyberbullying pode refletir até mesmo na fase adulta. Uma criança que poderia se desenvolver em um adulto diferente vai ser um adulto mais encolhido, mais tímido, que não ouça, que não... Eu acho que é evitar isso sempre que puder. E isso é evitado se houver atenção. Se não interrompido, o cyberbullying pode se tornar um ciclo sem fim. Ou seja, a criança que um dia foi agredida também pode se tornar uma agressora. Por isso, tão importante quanto identificar sinais de que o filho está sendo vítima é perceber se ele pode estar do outro lado, como um agressor. Em geral, a coisa não se limita a só um ambiente, né? Então pode ser que aconteça ali com os vizinhos ou na família, ou, por exemplo, atormentar um irmão ou irmã, pode acontecer também. Então, caçoar frequentemente, esse tipo de coisa já são sinais para ficar alerta, que pouca sensibilidade, pouca empatia pelo outro, pouca afetividade,
afetividade positiva. Ao notar comportamentos como esse, o indicado é limitar o uso da internet e a criação de regras e limites claros. Claro, uma criança que está exercendo bullying no outro, ela precisa, obviamente, ser ouvida, ser disciplinada, né? Sentar, vamos olhar no olho, vamos entender até que ponto, estabelecer limites claros, regras claras para essa criança, para que ela entenda o contexto social, aquilo que pode, aquilo que não pode. Seja como vítima ou como agressora, toda criança precisa de acolhimento. Ensinar o valor do outro e de si mesmo é o caminho para tornar o ambiente digital mais saudável para todos. Maju e Adriana, se vocês pudessem pedir alguma coisa para quem está na internet, o que seria? Que as pessoas fossem gentis, né, filho? Sim. Que tivesse mais empatia, mais doçura. Basicamente é isso. Sim. Essa série está realmente muito profunda e especial e tem mais episódios vindo por aí, viu? Hora de uma das partes mais especiais aqui do programa, que é ver o que vocês mandaram para o nosso WhatsApp. E olha que não tem nada melhor do que terminar a semana com boa notícia, não é mesmo? Por isso eu quero saber a sua boa notícia. Se você ainda não mandou para cá, já anota o nosso WhatsApp para participar e aparecer a sua mensagem aqui na próxima semana. Tá aí na tela aparecendo para você. E agora vem comigo para conhecer mais dessas nossas mensagens. Aldair, lá de Serrolândia, na Bahia. Boa noite, Gabi. Minha semana foi ótima, graças a Deus. E a boa notícia é que eu sempre assisto ao Revista Novo Tempo. Um abraço, minha querida, que Deus abençoe você sempre. Obrigada, dona Aldair. Juliana, de São Paulo, capital. Boa noite, Gabi. A minha boa notícia de hoje é que retornaram às aulas e as crianças estão super animadas. Deus continue abençoando grandemente cada criança e família. Um grande abraço, equipe 10. Obrigada, Juliana, pelo carinho, viu? Intervalo agora, mas fique com a gente, porque na volta tem o quadro Missão 360, que fala da leitura que transforma. O Silvio Suerriro foi até o Colégio Adventista de Uberlândia, em Minas Gerais, onde se formam leitores e discípulos de Jesus. Eu volto já. Como incentivar a leitura e, ao mesmo tempo, transformar famílias? Em Uberlândia, Minas Gerais, um colégio adventista apostou em 2 caminhos. Um projeto para despertar o amor pelo livro nas crianças e outro para fortalecer a fé dos pais. E o resultado? Vidas transformadas por páginas, encontros e propósitos. No Missão 360 de hoje, o Silvio Suerriro vai te contar detalhes dessa iniciativa. No Colégio Adventista de Uberlândia, o crescimento das crianças também passa pelas páginas de um livro. Em tempos de telas e distrações, existe uma escola onde os livros ainda fazem sucesso. E não é somente a leitura que cresce, é também a fé. Esse projeto transforma páginas em um caminho até a Bíblia. Esse projeto é o Super Leitor. Enquanto o mundo digital oferece distrações por todos os lados, o Colégio Adventista de Uberlândia decidiu apostar em algo simples, mas transformador: o hábito da leitura. Com o projeto Super Leitor, as crianças são incentivadas a mergulhar em histórias e desenvolver o pensamento crítico desde cedo. O projeto Super Leitor, ele tem o objetivo de estimular a leitura, né? As crianças gostam muito de super-heróis, né? E nada melhor do que torná-los um super leitor. Porque a leitura também nos dá poder, né? O conhecimento é um grande poder. No Super Leitor, cada livro vira uma missão. Os alunos escolhem uma história, levam para casa e depois compartilham suas descobertas em atividades preparadas pela professora. E com esse projeto, o colégio busca aproximar as crianças da Palavra de Deus. Nossos livros todos são escolhidos, né? Selecionados a dedo ali, com objetivos sempre trabalhar a questão do criacionismo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? A convivência na comunidade, como eu posso ser útil, prático na comunidade. Então, todos eles têm um sentido buscando sempre
né, colocar Deus como centro. A Anne, por exemplo, está aprendendo bastante sobre Jesus por meio desse projeto. Eu peguei os livros de Jesus, eu peguei alguns e foi 3. Um estava falando sobre a história de Esther, o outro que Jesus fez a natureza, outro que Jesus ama muita gente. A cada página lida, uma semente é plantada no coração desses menores. E com o tempo, os alunos vão colhendo o fruto desse hábito. Mais imaginação, mais compreensão do mundo e mais preparo para fazer boas escolhas na vida. No início, eles às vezes têm um pouquinho de resistência para a leitura, né? Mas eles vão criando esse hábito e é um prazer estar aqui. Muitas vezes eles aguardam ansiosos um título que tem menos exemplares para que eles tenham um momento que eles possam levar esse título para casa. Aprender sobre a palavra de Deus por meio da leitura é para todas as idades. E no Colégio Adventista de Uberlândia, não são só os pequenos que estão sendo transformados. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente grande entrando nessa leitura também. Só que nesse caso é por chamada de vídeo. O pastor vem até aqui, o colégio, abre a sua Bíblia e os pais, do outro lado da tela, aprendem juntos. No mesmo colégio, um centro de influência tem impactado um público diferente. A agência de missões Novo Tempo foi criada para atender adultos, especialmente pais de alunos e pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Bom, o Centro de Influência, ele surgiu no ano passado e foi mentalizado pelo pastor Felipe Del Nobile. Ele começou presencial e online nessas duas modalidades. Vendo a maior abrangência dos pais, dos integrantes dos cursos pelo modo online, nós preferimos então, este ano, fazer totalmente online e tem sido uma bênção, não somente para os nossos pais, porque há também interessados no Novo Tempo que participam, há outras pessoas que acabam olhando ali os anúncios do Instagram do colégio, as informações e acabam também participando. O Colégio Adventista de Uberlândia oferece cursos com temas variados, como saúde, finanças, famílias, todos eles baseados em revistas produzidas pela Novo Tempo. E se no caso das crianças a tecnologia é um desafio, aqui ela se torna uma aliada. A agência de missões usa os conteúdos digitais para alcançar mais pessoas. Nós temos utilizado a plataforma do Zoom para a realização das nossas aulas online. Confesso para você que tem sido uma bênção, porque o pai, o aluno que acompanha os cursos bíblicos, ele pode ali no conforto da sua casa, se ele estiver voltando do trabalho para o lar, porque geralmente as classes são à noite, né? Ele pode ali apenas logar no link, entrar na sala do Zoom e assistir às aulas. E conforme o aluno vai se envolvendo com o centro de influência de forma online, ele também é convidado a receber uma visita de oração. Há um projeto que o Colégio Adventista tem, criado e desenvolvido pela capelania escolar do colégio, em que o pai ele pode ali colocar o seu nome, o endereço, o horário que ele preferir para receber uma visita de oração do pastor da escola. Então nós acabamos ali visitando os nossos alunos do Centro de Influência desta maneira, saindo do online para o presencial. É importante o contato presencial porque ele te cria pessoalidade, ele cria um senso de pertencimento também, a pessoa se sente reconhecida e a gente acaba reconhecendo os rostos, né, por trás das telas. Isso é essencial porque por trás de uma tela pode surgir uma dúvida. Mas é olho no olho em que surgem as amizades, os conselhos e o desejo de caminhar com Deus. Famílias estão sendo visitadas, os alunos ficam muito felizes, né, por receber a visita do pastor. E confesso para você que o trabalho da visitação, o trabalho presencial, ele tem sido esse complemento, essa cereja do bolo, de algo que começa no digital, no online. E esse centro de influência vem dando resultado. Foi por meio dessa agência que muitos pais e visitantes tiveram contato com uma fé viva. Alguns, inclusive, decidiram entregar a vida a Deus através do batismo. Como resultado deste trabalho do Centro de Influência, não somente pais foram batizados, mas também tivemos batismos de pessoas que não tiveram uma ligação direta com o colégio, no sentido de não serem funcionários, nem pais de alunos, mas que por meio do Centro de Influência, por uma postagem no online, acabaram ali adentrando, vendo, se envolvendo e se batizando. Enfim,
No Colégio Adventista de Uberlândia, seja com livros ou revistas, com crianças ou adultos, o objetivo é o mesmo: formar pessoas mais conscientes, preparadas e conectadas com o céu. Em um dos mais extraordinários textos do Novo Testamento sobre a experiência de seguir o Mestre Jesus, nos encontramos aqui no Evangelho de João. Poucas horas antes de ser preso e morto, Jesus Cristo afirmou aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. De maneira clara, aqui nós vemos talvez a maior característica de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo: amor. Esse amor, ele provém inicialmente de um profundo relacionamento com Deus, mas não pode ficar apenas no âmbito pessoal. Esse amor, ele precisa ser compartilhado com outras pessoas. No entanto, a melhor maneira de expressar esse amor aos que estão ao nosso redor e também àqueles que estão distantes de nós é através de ações. Ações que possam demonstrar através de maneira prática, no serviço ao próximo, quem de fato é Deus na nossa vida. Entre tantas outras iniciativas no intuito de fazer discípulos ao redor do mundo, a Igreja Adventista também mantém oportunidades àqueles que ainda estão ali no período escolar, mas que também desejam servir. Pessoas que sentem o desejo de manifestar de maneira concreta amor àqueles que tanto necessitam. Em outras palavras, sendo assim também o verdadeiro discípulo do Mestre. O programa de estudantes missionários na Igreja Adventista teve o seu início de maneira informal na sala de estar do Dr. William Lovelace, na década de 50. Ele era pastor da Igreja Adventista de Tacoma Park, Lago Church, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Alguns líderes estudantis das atividades religiosas ali do campus do Columbia Union College estavam buscando ali maneiras de transformar a experiência missionária em algo real para eles. Até aquele momento, os missionários, que já eram um número considerável, eram apenas pessoas de uma idade mais avançada. Mas essa nova ideia de enviar estudantes como missionários para outras partes do mundo teve um impacto extraordinário entre aqueles alunos e foi rapidamente aceita e apoiada. O primeiro estudante missionário, Marlin Mathiathan, ele serviu durante o verão de 1959 no México. Primariamente, ele ajudou pastores locais a evangelizar uma área remota do país. Mas ao voltar, ele trouxe consigo histórias e experiências marcantes dessa sua viagem, que rapidamente chamou a atenção e levantou o desejo em outros alunos que também tomaram a decisão de participar da missão servindo em outras partes do mundo. Geralmente, os estudantes que queiram servir como missionários dedicam um ano da sua vida integralmente ao avanço do reino de Deus em alguma parte do mundo que necessite diretamente de ajuda. Como praxe, o estudante ele assume os gastos de viagem e a instituição que o recebe concede ao aluno um pequeno estipêndio mensal para cobrir as suas necessidades básicas de moradia e também de alimentação. Um estudante missionário tem a oportunidade de transformar o coração daqueles que ele entra em contato. E, sem dúvida alguma, alguém sempre é impactado com esse tipo de iniciativa. Ao dedicar um ano da sua vida para Deus, sonhos sempre se transformam em realidade. Muitas vezes, o resultado é visto na construção de uma nova igreja, ou quem sabe no auxílio a uma comunidade carente, ou no sorriso daqueles que são tocados pelo estudante missionário. Mas com certeza, um dos grandes beneficiados é o próprio estudante. História após história confirma que aqueles que servem dessa forma nunca mais retornam como a mesma pessoa. A paixão por outros e o desejo de servir na missão de Deus tem o poder de mudar por completo a vida desses estudantes que, de maneira tão altruísta, decidem viver a real experiência de ser e fazer discípulos entre aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Se você deseja ter maiores informações sobre como servir ao Senhor em sua missão como estudante missionário, entre em contato conosco para obter maiores informações sobre como você também poderá fazer discípulos para Cristo em outras partes do mundo. E então, malas prontas? Que tal dedicar algumas semanas ou até mesmo um ano da sua vida ao Mestre Jesus? Você aí já enfrentou momentos de adversidades? Eu tenho certeza que sim, porque todos nós temos nossas lutas, não é mesmo? Agora, enfrentar um desafio e conseguir encará-lo sem perder a esperança é algo que nem sempre é tão simples. E é sobre isso,
que o tema do podcast Hope Hour dessa semana vai falar, viu? Wagner Cantori está chegando para contar os detalhes pra gente. Olá, tudo bem? Feliz sábado para você aí acompanhando o Revista Novo Tempo. Que prazer entrar na sua casa e para falar aqui do Hope Hour, o podcast oficial da Rede Novo Tempo de Comunicação. Você pode assistir a gente na internet. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. No episódio dessa semana, a gente falou sobre fé, sobre superação em Deus. A gente teve aqui o pastor Rafael Santos, a esposa dele, a Rose, a Teru Gouveia, que junto comigo me ajudando nessa entrevista, que tá imperdível e vai tocar o seu coração. Olha um pouco de como foi a nossa conversa. Eu acho que Deus, assim, ele olha para mim e a forma que ele me conduziu me prova o quê? Que eu me saí bem, sabe? E que eu consegui passar por esse vale sem desanimar em nenhum momento. De verdade, em nenhum momento eu tive aquela sensação de medo de esperar o pior. É tanto que, assim, foi uma surpresa, né? Porque foi no último exame que foi feito para a gente poder ir para casa que a gente recebeu essa notícia. Eu acredito que a minha fé, a minha experiência pessoal com Deus, ela me ajudou muito a ser assertiva em todo esse contexto. Não quer dizer que não me impactou. Então, mas eu era a força dele. E Deus era a minha força. Amém. E aí deu certo. E o fato de ela estar em pé não significa dizer que ela buscou ajuda naquele momento. Ela já estava construindo, entende? É uma construção, como você falou, tem que estar construindo. É muito mais fácil a gente orar durante um problema do que ter uma vida de oração. Então é muito mais fácil tu orar na hora do caos do que ter uma vida de oração. Essa vida de oração vai te manter em pé diante de câncer, de qualquer problema, porque a nossa força está no Senhor. Olha, tá imperdível, você sabe que você encontra a gente no nosso canal do YouTube, Hope Hour NT, tem as nossas redes sociais, né, o Instagram, @HopeHourNT, onde você acompanha momentos aqui do podcast, pode saber quem vai estar por aqui, mas eu quero dar um recado também muito importante para você que está acompanhando aí o Revista. Estamos entrando na fase final para você poder fazer a sua inscrição e participar da nossa jornada emocional, jornada de saúde emocional, recomeços. Esse ano a gente está com o tema cansados, então eu acho que é para você. Entra no link novotempo.com/jornada. Faz a sua inscrição, é completamente grátis e a semana que vem a gente está nessa jornada ao vivo com palestras, com terapias em grupo, terapias exclusivas. Você não pode perder e a gente está te esperando. Bom, e você que acompanha os conteúdos da TV Novo Tempo, com certeza deve conhecer a nossa jornada de saúde emocional, que começou lá na pandemia, quando falamos sobre o luto. E a nova edição da jornada chega ao final deste mês e vai abordar o recomeço para quem está cansado. Vamos saber mais sobre ela. 2020, pandemia de Covid-19. Você com certeza lembra. O momento em que muitas pessoas perderam emprego, saúde e, principalmente, seus entes queridos. Com a partida de mais de 700 mil pessoas, o sentimento de luto tomou conta do país. A Novo Tempo viu isso e, em meio ao isolamento, criou a Jornada de Saúde Emocional, com atendimento e apoio às pessoas enlutadas. Haviam pessoas que falavam que estavam prestes a tirar a vida, pessoas que falaram que ligaram ali como último recurso, pessoas que pediam ajuda nos comentários, e haviam muitos e muitos psicólogos que estavam ali se inscrevendo para poder ajudar. No final das contas, nós tivemos mais de 1000 terapias gratuitas durante a jornada, isso as individuais, e mais de 5.000 pessoas participaram das terapias em grupo também. E muitas pessoas que talvez não tinham condições, não entendiam, não viam solução, agora tinham uma ajuda. Milhares de pessoas receberam apoio e a Novo Tempo decidiu continuar a jornada de saúde emocional em todos os anos seguintes. A última foi com o tema Recomeços, o primeiro passo, e teve mais de 50.000 participantes. Já esse ano, o tema Recomeços continua, só que dessa vez é para quem está cansado. A ideia da jornada é cada ano abordar de maneira muito prática um assunto que está em alta. Então, por isso, esse ano escolhemos falar sobre o cansaço, o esgotamento, está todo mundo estressado. E essa é a ideia da jornada, abordar essa temática de maneira prática para as pessoas saírem com ferramentas
para conseguir lidar com o estresse do dia a dia. E para falar sobre o cansaço que atinge milhões de pessoas, mesmo após o descanso, a jornada vai reunir Rossana Alves, Darleide Alves, Fabiana Bertotti e outros profissionais de saúde em palestras ao vivo, rodas de conversa, terapias em grupo e individuais. Quem se inscrever pode concorrer a atendimentos psicológicos gratuitos. De 29 a 31 de agosto, a jornada vai ajudar quem está estressado pela rotina, relacionamentos tóxicos, pelo luto, redes sociais e outros problemas que cansam a alma. Qual é o tipo de cansaço que você pode estar passando? O cansaço mental, o cansaço emocional, o cansaço do corpo e outros tantos mais. Depois, no segundo dia, a gente trabalha um pouco nuances do assunto. E o terceiro dia é uma maneira mais prática de dar ferramentas de como você pode evitar esse problema ou pode, inclusive, lidar com esse problema caso você tenha. Então é um evento bem amplo e acho que a Novo Tempo vai abençoar muitas pessoas. Você aí de casa é fã de um Junta Panelas? Depois do intervalo tem uma reportagem bem especial sobre esse assunto, viu? E continue ligado porque o Pedro Farias vai estar aqui comigo para o nosso Giro Internacional de Notícias. Eu volto em instantes. Hora do Giro Internacional de Notícias com o Pedro Farias, que já está aqui. Feliz sábado, Pedro. Tudo bem com você? Tudo bem, Gabi? Feliz sábado para você. Privilégio estar contigo mais uma vez, em mais um sábado em Giro Internacional, né? Vamos lá. E também um privilégio estar com o pessoal de casa também, né? Você que já está ligado com a gente aí, meu irmão, minha irmã, feliz sábado para você. E eu quero começar o giro de hoje com uma notícia de um local bem distante, uma ilha pequena, Gabi, próxima aí ao perímetro, ao território de tamanho, né? De uma ilha como Fernando de Noronha aqui no Brasil. Bem pequenininha, gente. O nome dessa ilha é Lihir. Fica lá em Papua Nova Guiné, na Oceania, e por lá, nossos irmãos adventistas fizeram uma campanha de saúde com um nome bem diferente, 10 mil dedos do pé. Agora, por que esse nome, né? Diferente, curioso, né, Gabi? Diferente mesmo. Bem curioso. A ideia é, eles ofereceram 10 mil exames a cerca de 430 pessoas que moram na região, como você pode ver na imagem aí. Eles conseguiram fazer esse mutirão de exames, 10 mil, em cerca de 4 dias de atendimento, no início desse mês. Aí eles fizeram, Gabi, aquilo que a igreja faz muito, aferição de pressão, teste de glicose, peso, altura, IMC e muito aconselhamento sobre mudança de hábito, que é uma coisa que lá eles precisam muito. Cuidar dos hábitos, cuidar da saúde. E detalhe, ó, muita gente que participou foram lá para lá de diferentes religiões. Tinha cristão, tinha pessoas não cristãos também, ou seja, a comunidade estava muito aberta para o cuidado com a saúde. E essa ação dele, gente, recebeu elogios até de autoridades locais de saúde da ilha, que enfatizaram a importância de ensinar a população a prevenir doenças, as chamadas doenças do mau estilo de vida. É um problema que cresceu muito na região e afeta não só lá, mas o mundo todo também, né? E no final a população ficou tão grata com essa ação deles que, para você ter ideia, já estão esperando até a próxima, Gabi. Quando já é que vai ser querem a próxima edição. Pois é, a próxima Feira de Saúde, a próxima edição também. E é especial como Deus abençoa aquela região, né? Através dos voluntários, não é isso? E a saúde é uma área muito importante para todo mundo, né? Para qualquer religião, todo mundo deve cuidar da saúde, mas a Igreja Adventista tem uma mensagem de saúde diferenciada e tem abençoado muita gente aí com essas feiras de saúde que a gente promove ao redor do Brasil e do mundo, né? Como a gente está vendo aí, lá perto de Papua Nova Guiné, lá do outro lado realmente, lá na Oceania. Pois é, dá para ver que a igreja cuida das pessoas, né, Gabi? E falando de cuidado, né? Gente, vamos mudar um pouco de cenário agora, vamos agora até o Camboja, porque lá a Igreja Adventista também fez história em uma ação em prol do meio ambiente dessa vez. Funcionários e professores se reuniram em uma escola adventista em uma província no leste do país chamada Kampong. Você pode ver na imagem aí essa região onde se reuniram, né? Fizeram lá um grande mutirão de plantio de árvores. E a ideia é simples, plantar mudas hoje para garantir sombra, ar limpo e um futuro mais sustentável para a nova geração. E eles fizeram ainda mais. A equipe de professores visitou cerca de 20 famílias que moram em média aí 15 quilômetros da escola, que demoram para chegar até o local. E eles levaram alimentos e uma mensagem de esperança poderosa. Foi com essa atitude que a equipe quis mostrar para as pessoas
que o cuidado com o meio ambiente anda junto com o cuidado com as pessoas também, não é isso, Gabi? Muito interessante essa ação, gostei aí dessa casadinha aí, porque realmente a gente precisa cuidar do nosso planeta, que é o nosso habitat, que é a nossa casa, né, que Deus fez com tanto carinho para cada um de nós, pensando inclusive na saúde das pessoas, porque as árvores geram sombra, geram ar puro, enfim. Gostei desse combinado, parabéns aí para o pessoal da região que teve essa iniciativa e por ter alcançado tanta gente, né, Pedro? Pois é, verdade. Agora, Gabi, não foi só lá não, tá? Mudando aqui um pouco de local, mas mantendo um pouco no assunto, por falar em plantio, Gabi, aconteceu isso também, gente. Mais uma vez vamos cruzar o mapa aqui, vamos sair do Camboja, vamos para a Austrália, porque lá uma equipe de jovens também fez uma ação em prol do futuro do planeta também. Lá na Austrália, um grupo de estudantes da nova Escola Adventista de Nova Gales do Sul, fica no leste do país ali, comemoraram o Dia da Árvore, só que de uma maneira bem diferente. Eles plantaram cerca de 350 mudas. 50 dessas mudas foram plantadas em uma região chamada Blue Gum Forest, que na verdade é uma floresta famosa chamada Floresta de Eucaliptos Azuis. Uma floresta criticamente ameaçada, ou seja, levaram a sério essa missão, viu? Os alunos, como você pode ver na imagem aí, não só plantaram, mas também aprenderam sobre espécies nativas e a importância de preservar o ecossistema. Agora, o mais legal é que esses jovens levam um tema tão a sério no dia a dia que semanalmente eles cuidam de uma horta na escola deles. Alimentam galinhas também, pois é, fazem compostagem, criam projetos com materiais reciclados que inclusive já ganharam até prêmios, Gabi. Olha que interessante, agora me fez lembrar de quando eu estava lá no prézinho, na minha época, a gente falava prézinho, né, Pedro? E a gente tinha uma horta na escola e a gente levava o que a gente plantava, o alface, enfim, alguma outra verdura para casa. E era uma realização, assim, uau, estou comendo aquilo que eu plantei. E achei muito interessante essa iniciativa aí, desses alunos, então, lá na Austrália, cuidando do meio ambiente também, mas sendo ali beneficiado porque plantam, fazem horta ali na escola. E isso é muito bom mesmo. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu também na época de escola, a gente cuidou de um feijão, um pé de feijão, durante 5 dias aí. O meu não deu muito certo, o meu morreu. Não deu certo, Pedro? Não deu certo, mas a ideia era preservar o meio ambiente, né? Plantar e colher aquilo que você plantou. É muito legal, fica a ideia também para você que é educador, né? Fazer isso na escola, ensinar a criançada aí a cuidar do meio ambiente. Bom, esse foi o nosso Giro Internacional, fico por aqui. Foi um Giro Internacional do meio ambiente, Gabi, dessa vez. Foi, basicamente, mas foi muito gostoso. Né? Obrigada pelas notícias aí, por inspirar a gente a ter iniciativas tão relevantes quanto essas. Amém. Deus abençoe também, Gabi. Bom programa, tá? Obrigada. Feliz sábado para você. E ainda nos assuntos internacionais, nós vamos agora saber o que tem no programa ANN de amanhã. Pastor Williams Costa Júnior é quem conta pra gente. Na selva da Colômbia, um único missionário alcança 11 aldeias remotas e mais de 700 indígenas aceitam Jesus. Em Angola, milhares de mulheres se preparam para ajudar suas comunidades. Grupo de estudantes na Papua Nova Guiné prega de Jesus em escola e iniciativa tem resultados surpreendentes. De criminosos a missionários, em Madagascar e Filipinas, 2 homens têm a vida transformada após ouvirem rádio adventista. No Egito, a escola adventista se destaca pelo ambiente acolhedor e pelo foco no desenvolvimento integral dos alunos. Adriane Kehler fala sobre fé, maternidade e a vida ao lado do presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho umas histórias assim bem interessantes com Deus, porque eu tenho procurado muito fazer com que Deus seja o meu melhor amigo, mas de verdade. Não que a gente fala, Jesus é seu melhor amigo, Deus é seu melhor amigo. Mas tudo isso e muito mais aqui na ANN. Bom, você provavelmente já fez um planejamento para suas férias ou para conseguir realizar um sonho, né? Tudo que é importante precisa ali de planejamento, não é mesmo? As grandes organizações também planejam o que fazer para alcançar as suas metas e objetivos. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece que essa é uma medida importante para o cumprimento da sua missão. É por isso que, desde o ano passado, teve início aqui na América do Sul o Planejamento Estratégico Integrado, uma iniciativa colaborativa focada em 4 prioridades que visam fortalecer pastores, líderes e membros para cumprir a missão de anunciar o breve retorno de Jesus.
A Igreja Adventista tem suas particularidades em cada região do mundo. A divisão sul-americana, que responde pelo trabalho da denominação em 8 países da América do Sul, tem um território com características específicas e idiomas distintos. Mas como manter a unidade e a visão alinhada para que cada ação esteja voltada para os mesmos objetivos? Para responder a essa pergunta, administradores e diretores de departamentos desses 8 países estiveram reunidos para avançar no planejamento estratégico integrado que vai orientar o trabalho da igreja até 2030. Esse é um planejamento integrado, onde todas as instâncias, divisão, uniões, campos e igrejas locais participam com o que é estratégico e é tático e o que é operacional. Então a gente une força, ganha força, porque de todos os lados nós colocamos a mão e começamos a trabalhar no que diz respeito à missão que nós temos. Nosso sonho é terminar. Então precisamos unir forças para que isso possa acontecer e dar-se no poder do Espírito Santo. Iniciado no ano passado, esse planejamento surgiu a partir de algumas preocupações, como o aumento da secularização e do desinteresse religioso, por exemplo. Ele é resultado de uma pesquisa realizada com mais de 4.000 pastores de diversas áreas e, desde o princípio, foi construído de forma colaborativa com todos os níveis da organização. Ele tem 4 prioridades estratégicas: fortalecer a identidade, desenvolver lideranças, engajar novas gerações e formar discípulos comprometidos. O planejamento estratégico ele foi construído de forma colaborativa com a participação de todas as instâncias da igreja. E da mesma forma vai funcionar o processo de mentoria, começando com a divisão sul-americana, mentoreando todos os projetos a serem aplicados pela igreja, até chegar à igreja local, que é o principal objeto desse planejamento estratégico, fortalecendo assim o papel do membro na participação efetiva das ações da igreja. Então, este planejamento está focando, por exemplo, no discipulado. E quando falamos de discipulado, nós queremos focar especialmente nos novos membros na fé cristã. Queremos cuidá-los, integrá-los aos pequenos grupos, fortalecer sua fé, de modo que eles continuem sua caminhada cristã com firmeza, crescendo solidamente, se envolvendo na missão. Essa é uma iniciativa histórica da Igreja Adventista para os 8 países que compõem a divisão sul-americana. É um passo importante não apenas para a unidade denominacional, mas principalmente para ações integradas que contribuam para que mais pessoas conheçam a Jesus e fortaleçam a sua fé. 4 palavras hoje resumem, de acordo com a igreja, as reais necessidades da divisão sul-americana todo esse território. E essas palavras estão sendo fortalecidas aqui. Cada projeto vai estar focado nessas 4 necessidades. Se nós formos reais no fortalecimento das 4 palavras, eu creio que teremos uma igreja muito mais saudável, estruturada e crescente para a honra e glória de Deus. Um ponto que ficou claro nesta reunião é que iniciativas específicas poderão ser propostas, mas devem contribuir com uma das 4 prioridades estratégicas. As metas estabelecidas deverão ser avaliadas periodicamente. Esperamos que todos os membros possam conhecer primeiro os desafios e as realidades que tem em sua igreja local e logo possam implementar esse planejamento e assim possam alcançar de maneira efetiva estes resultados que queremos. O planejamento estratégico, ele alinha a visão, os recursos, as pessoas, para que todos envolvidos com os mesmos objetivos possam promover o crescimento da igreja. São mais templos, mais pessoas envolvidas, são pessoas que sentem no coração o chamado do Senhor para ocuparem o seu papel e contribuírem com o retorno de Jesus na nossa geração. Para o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ayrton Keller, que estava no evento acompanhado pelo secretário executivo e pelo tesoureiro do escritório global, essa iniciativa dá um novo tom no trabalho da denominação neste território.
A gente precisa lembrar sempre que nós somos igreja, nós trabalhamos para Deus, nós dependemos de Deus. Então nós temos uma parte, como líderes, é fazer tudo o que está ao nosso alcance para cuidar bem da igreja e do foco e da missão que o Senhor nos deu. E para isso o planejamento estratégico é fundamental, porque essa é a nossa parte. Agora a gente sabe que só o planejamento não passa de folhas de papel, PowerPoints bonitos, bons programas. É o Espírito Santo que vai dar poder e tornar possível, viável, real um planejamento como esse. E uma pesquisa feita com 150 mil pessoas no mundo todo revelou algo curioso. Pessoas que compartilham refeições com frequência são mais felizes, se sentem menos sozinhas e têm uma saúde mental mais equilibrada. E é com essa colherada aí, viesse temperada, com muito amor e afeto, eu sei, viu? Talvez você esteja pensando que nem precisavam ter feito ali uma pesquisa tão grande assim para descobrir isso. Principalmente se você já participou de um evento que é tradição entre os adventistas, o Junta Panelas. O Revista Novo Tempo visitou igrejas no Brasil e também nos Estados Unidos para ver na prática como um simples encontro à mesa se transforma em momentos de comunhão, amizade e espiritualidade. A reportagem é de Hélio Moura, Larissa Zanardi e Maria Laura. Tem cheirinho de comida boa no ar e um clima de família que dá para sentir de longe. Hoje a gente vai mostrar como um momento simples pode aprofundar amizades, aproximar pessoas e até fortalecer a fé. E olha só, dados do World Happiness Report 2025, com base numa pesquisa da Gallup em 142 países, mostram que quem compartilha refeições com pessoas conhecidas tem satisfação com a vida significativamente maior. E isso tem um impacto tão forte quanto o de uma renda maior ou de um emprego melhor. E nem precisa ser todo dia. Só uma refeição juntos por semana já ajuda bastante. E aí, cada refeição a mais soma uns pontinhos a mais na avaliação da vida. Entre os adventistas, essa tradição é conhecida como Junta Panelas, mas há quem prefira outros nomes para esse momento especial, como almoço comunitário, refeição de comunhão, almoço compartilhado, são várias as opções. O termo pode até ser diferente, mas a intenção é sempre a mesma, como diz o pastor Mateus Castro, da Igreja Adventista Central de Mauá, na Grande São Paulo. O ser humano tem a necessidade de estar com outras pessoas, né? E nessa vida tão corrida e tão agitada, momentos como esse atende essa necessidade, forma e fortalece vínculos, e muitas pessoas também se aproximam de Jesus por meio das suas amizades. Então é essencial que a igreja faça isso. A igreja aqui tem até uma escala que organiza o uso deste espaço onde os almoços acontecem. E os vários departamentos da igreja não perdem uma chance de reunir as pessoas para esses momentos especiais. Porque, vamos combinar, ter comida boa e amigos reunidos num ambiente de fé e comunhão parece uma combinação perfeita. Eu acho muito importante criar esse relacionamento entre a igreja, porque é um momento de distração, saindo, né, do óbvio lá em cima, das canções, mas também agora é um momento de distração, de conversa, de se aproximar um do outro também. Muito legal. Os reviews aqui são sempre 5 estrelas. Muito bom, né? Porque você passa um tempo de qualidade com os amigos, com o pessoal da igreja, aproxima mais a amizade, né? E fora a comida, né? Que é muito boa. Agora, saindo de São Paulo a 10 mil quilômetros de distância, em Las Vegas, nos Estados Unidos, esta igreja tem a mesmíssima tradição. Acredita nisso? Seria essa uma prova de que o Junta Panelas é mesmo uma boa ideia? Afinal, não existem fronteiras que o segurem. Aqui, Ed Belcor é um dos responsáveis pelo almoço que ocorre ao menos 2 vezes por mês na igreja. Ele diz que o termo para Junta Panelas, que em inglês é potluck, sugere que cada um tem que trazer alguma coisa para compartilhar. Por isso aqui, eles preferem chamar esse momento de Fellowship Meal, algo que equivale ao nosso almoço comunitário. Ele diz que assim qualquer pessoa que esteja na igreja vai se sentir convidada e vai ficar à vontade para participar.
E mesmo tendo a colaboração dos membros, a igreja ainda tem bastante trabalho no preparo das refeições, na hora de servir os pratos e para organizar o local. E é aí que entram as diversas voluntárias que a cada sábado dedicam tempo para essas atividades. Juliette diz que o trabalho que realiza é pago pela alegria de ver a comunidade reunida. Enquanto Tess ressalta que o almoço da igreja oferece a oportunidade de maior interação social ao dar aos membros a chance de passarem mais tempo juntos. De volta ao Brasil, o espírito é o mesmo aqui na Igreja Central de Eunápolis, na Bahia. Comida boa e companhia melhor ainda, com a certeza de que esse momento vai muito além de uma mesa farta. Comer já é bom. Imagine comer junto com os irmãos. É um momento muito feliz, descontraído, mas que traz uma profundidade relacional muito grande. O relacionamento é um dos pilares fundamentais que nós temos também para a missão. E esse encontro que nós temos pela manhã nos fortalece nem só para o dia de trabalho, mas também como comunidade. A Igreja Baiana criou o culto da Alvorada, um encontro que começa antes das 6 da matina, toda quarta-feira, e que sempre termina com um café da manhã saudável, preparado por voluntários. Tudo isso inspirado nos relatos dos evangelhos sobre Jesus. Cristo, ele estava sempre reunido à mesa, tinha sempre algo para alimentar a multidão para depois ele levar a mensagem. Aqui não é diferente. A gente quer trazer as pessoas para Cristo, a gente quer um momento de confraternização e a gente entende que oferecendo um alimento que ele vai fazer bem ao físico, ele também fortalece o espiritual. Seja no interior ou numa grande cidade, o que se percebe é que essas refeições comunitárias têm benefícios que parecem complementar o trabalho primordial de uma igreja. A gente às vezes vem para cá com as nossas deficiências, nossas dificuldades, nossas limitações, e aí quando nós temos aqui a oportunidade de estar nos confraternizando nesse espírito cristão, nesse ambiente agradável, isso sem dúvida contribui para nós partirmos para o dia, para a vida, dispostos, animados, confiantes e com a esperança de Cristo no coração. É uma grande oportunidade. Eu amei essa reportagem, até porque sou super fã de Junta Panela. Sábado passado mesmo teve um lá em casa, a gente não tinha feito comida, nada a ver uma com a outra família ali, mas juntou a panela e foi uma delícia, viu? E agora eu quero saber quem gosta desse momento. A gente perguntou pelas redes sociais e eu vou ver aqui na tela as respostas que chegaram. Quem sabe mais gente gosta do Junta Panela aí, ó. A Cleonice Malta, de Maceió, Alagoas, amo participar de Junta Panelas. Aqui na igreja fazemos muito isso, tenho prazer em fazer os pratos mais elaborados, gosto de fazer novidades, geralmente todos gostam e isso me faz muito feliz. Me sinto numa família, pois meus familiares moram em outro estado. Agradeço a Deus por ter encontrado essa família adventista. Amém! Olha aí que mesa farta a da Cleonice. Vamos ver mais? Arquimedes, de Maracanaú, no Ceará. Eu gosto muito de participar do Junta Panela da igreja. É uma bênção estar na presença de Deus e dos irmãos. É uma experiência divertida e muito feliz. Abraços para vocês. Obrigada, Arquimedes. Que bom que participa desse momento. E a Eli de Gonzaga, lá de Partido Alferes, Rio de Janeiro. Eu gosto dos dois, viu? De receber pessoas em casa e de Junta Panelas. Esse sábado já vou participar de um na igreja. Coisa boa! Muito bem. Vamos ver? Bernadette, de Aracaju, Sergipe. Eu amo Junta Panelas, é sempre um momento especial, onde você recebe os amigos, irmãos, come do bom e do melhor, sem muito custo, é verdade. E afinal, cada família prepara o seu prato especial. Eu, por exemplo, faço uma salada de grão de bico maravilhosa, sempre levo nos encontros. Que delícia, Bernadette! O Jamerson, de Caxambu, Minas Gerais. Aqui em casa temos o prazer de receber e sempre acontecem almoços aqui com os irmãos. Coisa boa, hein? Já tá me dando fome de ver tanto Junta Panela, viu? Mais uma pausa rápida agora, mas fique com a gente, porque na volta você vai conhecer os alunos de um colégio adventista que publicam um artigo em uma revista científica internacional sensacional. Eu volto depois do intervalo.
A adoração a Deus vai muito além das palavras. Em Uberlândia, Minas Gerais, um encontro lembrou essa experiência e trouxe exemplos de fidelidade que atravessam gerações. Entre eles, a história de Maria Helena, que mostra como a adoração se torna real, mesmo em tempos difíceis. Veja agora na reportagem de Monize Almeida. Adorar a Deus é reconhecer que tudo vem dele e devolver em gratidão tudo o que temos e somos. No Antigo Testamento, a adoração a Deus era realizada através de sacrifícios. Porém, com o passar do tempo, ela foi se transformando. Cereais, moedas, eram formas de adorar a Deus. Porém, algo não mudou. O propósito, nos dias de hoje, ainda é o mesmo. Adorar é entregar a Deus de todo o coração. Em qualquer tempo, a fidelidade e entrega total ao Senhor é adoração. E essa fidelidade se torna ainda mais marcante quando vemos histórias como a de Maria Helena. Há mais de 6 décadas, ela trabalha produzindo e vendendo doces artesanais. Em um período difícil, ela precisou fechar as portas da sua empresa e despedir os funcionários. Provação a gente sempre tem. Eu estou passando por um momento de provação grande, mas eu sei que Deus tem um propósito para todas essas coisas. Mesmo diante da crise que enfrentou, Maria Helena não duvidou do cuidado de Deus e nunca deixou de ser fiel nos dízimos e ofertas. Deus está no comando. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Histórias como a dela se repetem entre líderes de tesouraria e mordomia em todo o oeste de Minas Gerais. E foi para fortalecer e reavivar esse chamado que cerca de 300 pessoas se reuniram em Uberlândia em um encontro chamado Revestidos, uma adoração através dos tempos. Aqui nós conseguimos mostrar para eles a força da igreja em diferentes departamentos. Eles precisam conhecer o trabalho que eles fazem aqui, qual é o impacto desse trabalho. Além de fortalecer a espiritualidade e comunhão com Deus dos participantes, o programa teve o intuito de orientá-los e capacitá-los para servir cada vez melhor nas igrejas. Logo na entrada do evento, uma linha do tempo interativa chamou a atenção dos participantes. Símbolos como altar, moedas, salvas e até celulares mostravam como a adoração a Deus foi se transformando. Um dos pontos altos da programação foi uma peça teatral encenada por adolescentes do Colégio Adventista. A inovação esteve presente no encontro. No momento da adoração a Deus através dos dízimos e ofertas, os participantes puderam ofertar por meio de um QR Code no formato de celular. Além do método convencional, um diferencial que chamou a atenção dos participantes e os levou a refletir as mudanças que os tempos proporcionaram na adoração. Durante o encontro, 100 líderes foram investidos após concluírem o curso da Escola de Mordomos. O mordomo é aquele que coloca a vida dele sobre o altar. Dos tempos antigos até os dias de hoje, a adoração permanece viva e aquecendo os corações de todos os fiéis da região oeste de Minas Gerais. Gente, olha só que legal. Alunas do Colégio Adventista Pinhais, lá no sul do Paraná, tiveram um artigo publicado em uma revista científica internacional, a revista Delos. Os destaques dessa conquista você acompanha a partir de agora com a Jordana Grassi. Eles ainda estão no ensino médio, mas já conquistaram espaço em uma revista científica. Alunos do Colégio Adventista Pinhais assinaram um artigo publicado na revista Desarrollo Local Sustainable, a Delos, com circulação internacional. Bom, no momento foi algo, parecia muito irreal. Foi um choque. A ficha só caiu mesmo quando, eu realmente vi o artigo lá. E foi algo também tão gratificante em saber o quão longe eu fui, o quão longe eu e a Sofia fomos, pelo fato da gente ainda estar no ensino médio e o quão longe a gente também ainda pode ir. O artigo aborda o traumatismo crânioencefálico na Fórmula 1, analisando riscos, medidas de prevenção e os impactos na saúde dos pilotos. O trabalho surgiu na oficina de introdução à metodologia científica oferecida no colégio. A escolha do tema foi movido pela área de interesse que elas desejam cursar um dia. Uma deseja fazer medicina e a outra engenharia. A gente sempre deixa livre as áreas que elas desejam trabalhar. Inclusive, já temos vários trabalhos prontos para ser submetidos brevemente para alguma revista nacional ou internacional. Publicar em uma revista científica é um feito raro para estudantes do ensino médio. O trabalho levou meses de dedicação e mostra que ciência e educação de qualidade
caminham juntas. A gente desenvolveu muito a habilidade da escrita acadêmica, o trabalho em equipe foi muito desenvolvido por estar trabalhando com grupo, com professor, também o senso crítico de estar sempre pesquisando e desenvolvendo um artigo. Para a direção da unidade de ensino, a conquista é motivo de orgulho e um estímulo para novas iniciativas acadêmicas. Nós estamos em festa aqui no colégio, porque quando alunos do ensino médio recebem um resultado desse, de uma publicação para uma revista científica, eles não elevam somente o nome do colégio, mas eles também inspiram outros alunos a seguirem essa caminhada e irem além. Fica o exemplo de que a curiosidade, o estudo e a perseverança podem abrir portas muito além da sala de aula, do Colégio Adventista Pinhais para o mundo. Mais de 5 bilhões de pessoas no mundo têm um celular. Isso significa que 78% da população acima de 10 anos já está conectada, segundo a ONU. Mas junto com esse acesso, crescem também os riscos do ambiente digital. O Quebrando o Silêncio, que nós falamos no segundo bloco do programa, é promovido há 23 anos pela Igreja Adventista e orienta famílias contra a violência. A ênfase oficial da campanha é no 4º sábado de agosto, mas em São Carlos, município de São Paulo, o movimento já começou. Centenas de pessoas tomaram a principal avenida de São Carlos. Desbravadores, aventureiros, motociclistas e cidadãos comuns, unidos em um movimento nada comum: dizer não à violência. Nós já fazemos esse evento há 10 anos aqui em São Carlos. Ele começou pequenininho, com 400 pessoas. Hoje passaram mais de 5 mil pessoas aqui pelo evento na parte da manhã aqui em São Carlos. Então realmente é uma estrutura grandiosa. O programa Quebrando o Silêncio aqui em São Carlos, ele passou a fazer parte do calendário oficial do município. Olha, ter o Quebrando o Silêncio aqui em São Carlos é uma bênção para a cidade. Nós temos muito trabalhado com a família são-carlense. O mercado municipal é o ponto de concentração das centenas de pessoas que vêm a cada ano acompanhar o programa e também participar das tendas de apoio à comunidade que ficam bem ao lado. Este é um evento super organizado e que mobiliza toda a cidade. Dentro do projeto Quebrando o Silêncio, nós temos várias atividades que atendem a comunidade, né? E aqui nós temos a Feira de Saúde, que nós atendemos em torno de 200 pessoas no período da manhã aqui, oferecendo serviços assim importantes. Eu nunca participei, é a primeira vez, mas eu tô gostando, viu? Tem as tendas, né? As atividades também pra gente estar aproveitando, questão da saúde, né? Quem quiser cortar o cabelo, né? Ganhei essa lembrancinha para fazer em casa também. Então eu achei bem interessante. A relevância do projeto é tanta que, graças às orientações recebidas, Roseli conseguiu ser uma ponte de ajuda. Trabalhando no projeto, servindo no projeto, essa pessoa veio pedir um auxílio para mim. E aí foi a importância que eu aprendi no Quebrando o Silêncio, que eu vim e ajudei essa pessoa. O programa se estendeu por todo o dia e São Carlos cantou, orou e refletiu. O perigo da violência digital cabe sim na palma das mãos. Nada mais atual, nada mais relevante, nada mais urgente do que provar que o mundo digital ele é mais real do que nunca. Então estamos em tempos de inteligência artificial e computação quântica. Parece distante, mas é na sala ou é no quarto, dentro de casa, que as telas estão levando nossas novas gerações para outros lugares. Então isso aqui é reflexão, é relevância, é conscientização. E agora o nosso assunto é educação e vamos ver como a comunicação do NASP tem se consolidado com a inauguração de uma nova estrutura que pratica ali, uma estrutura prática, na verdade, para os alunos e a abertura de um mestrado na área. O repórter Vitor Bernardo tem mais informações para a gente. A comemoração de 25 anos dos cursos de comunicação no Centro Universitário Adventista de São Paulo trouxe novidades aos estudantes. O Campus Engenheiro Coelho inaugurou um novo espaço de práticas profissionais para sediar a Agência Integrada de Comunicação e Marketing do NASP, a AICOM. Nós fazemos toda a parte de planejamento, entrega de captação, retenção de alunos. Nós temos aqui toda uma estratégia comercial, nós também cuidamos da marca UNASP.
e de como essa marca é aplicada em diversos segmentos. É toda uma estrutura que pensa e faz a comunicação de uma forma muito prática, inovativa, criativa e que principalmente desenvolve pessoas. A ICOM é a maior agência de comunicação e marketing da Igreja Adventista no mundo. Tem um papel importante na formação dos estudantes. Aqui, eles podem colocar em prática o que aprendem em sala de aula, desde o primeiro semestre da faculdade, adquirindo habilidades importantes para o mercado de trabalho. O prédio é uma celebração de um sistema de comunicação estruturado, que agora também conta com um mestrado profissional em comunicação. O sonho antigo da instituição se tornou realidade este ano, com as inscrições abertas desde o mês de julho. Pelo fato de eu ser um ex-aluno do NASP e já ter um conhecimento de vários professores muito bem conceituados e a própria área de comunicação do NASP ser uma área muito reconhecida, então surgiu essa oportunidade de eu estudar e aprofundar o meu conhecimento ali. A gente dá esse próximo passo de abrir um mestrado, e um mestrado profissional, ele vem muito de encontro àquilo que tem sido o objetivo, aquilo que é a missão dos cursos de comunicação do NASP desde o seu surgimento lá nos anos 2000. O objetivo de oferecer uma formação que combine um conhecimento teórico com o conhecimento prático. O programa é disponibilizado no NASP Campus Engenheiro Coelho, que já conta com 3 alternativas de cursos na área de comunicação: jornalismo, publicidade e propaganda e rádio e TV. Isso mostra como nós estamos crescendo, o NASP está se transformando. Estamos agora também com mestrado nessa área, um mestrado muito importante que vai capacitar mais e melhor o profissional que já está no dia a dia de trabalho. A Faculdade de Comunicação do NASP também possui o objetivo de formar profissionais capacitados para o trabalho na Igreja Adventista, levando a mensagem de esperança para o mundo inteiro. O NASP continua formando e vamos formar mais e mais profissionais para atender a demanda da igreja e o mercado de trabalho. Creio que dentro do NASP eu consiga juntar a visão religiosa das nossas crenças e doutrinas e a visão da igreja junto com o nosso aprofundamento de comunicação. Eu creio que essa sinergia vai ser muito importante tanto para aprofundar o meu conhecimento como também para ajudar a organização em alguns dos seus objetivos comunicacionais. Você sabia que o maior encontro de motociclistas da América Latina também virou um grande encontro espiritual? Na capital Moto Week, 3 motoclubes adventistas do Brasil se uniram para levar a chama do Evangelho a mais de 800 mil participantes. Vamos ver como foi. Durante o Capital Moto Week, maior encontro de motociclistas da América Latina, que aconteceu no último final de semana de julho, os 3 grandes motoclubes adventistas do Brasil, AMM, MAM e MCA, se uniram para uma missão especial: levar o Evangelho a quase 800 mil participantes. Um sentimento de missão contagiou todos eles. Posso dizer é que não somente ao AMM Brasil, ao MAN e ao MCA, nesse momento é um sentimento de realização missionária. Esses ministérios eles foram criados no coração de Deus para que fizéssemos a missão. E por algum motivo, essa missão foi fragmentada. E hoje a gente reúne não só pessoas, a gente reúne missionários com um propósito único de levar uma mensagem de salvação e de esperança para os nossos irmãos motociclistas. E nós vamos fazer isso juntos. Esse é o nosso propósito. Após rodar milhares de quilômetros, eles montaram um templo onde animados assistiram às pregações, palestras e treinamentos que aconteceram durante o final de semana. O foco foi aprimorar as habilidades no evangelismo sobre 2 rodas, coisa que eles amam fazer. Mas estar juntos não se resume apenas a treinar e se aprimorar. Para eles, foi a realização de um sonho. Acredito que seja a realização de um sonho. Primeiro, nunca imaginamos que vamos estar na liderança. Segundo, que nós imaginamos que não precisamos ser vários, precisamos ser um e um em Cristo. Eu acho que agora chegou o momento de mostrar a força, esquecer passado e construir um presente e planejar o futuro ao lado de Jesus Cristo. Além dos louvores, batismos emocionantes demonstraram o foco do ministério em salvar almas para Jesus. Ao final, cada participante foi desafiado a fazer pelo menos um amigo e, com ele, estudar a Bíblia durante o próximo ano, criando uma rede de apoio e fé que vai além do evento. Isso pra gente é um marco na história do Motoclube Adventista, onde juntam-se os 3 maiores motoclubes, para fazer a missão. A nossa missão é levar a palavra de Deus, aos motociclistas. Foi para isso que esse ministério foi criado. Nós estamos muito agradecidos a Deus por esse evento aqui hoje em Brasília, dentro do Moto Week, que é um dos maiores eventos, o maior da América Latina.
E uma visita especial movimentou os estúdios aqui da Novo Tempo essa semana, viu? O presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ayrton Keller, esteve aqui acompanhado de outros líderes da igreja. E eles conheceram ali de pertinho o nosso trabalho que impacta milhares de pessoas. TV, rádio, redes sociais e plataformas digitais. A Rede Novo Tempo tem o propósito de levar o evangelho usando essas ferramentas poderosas. Por isso, o presidente mundial da Igreja Adventista, Ayrton Keller, veio e trouxe com ele a liderança mundial da igreja para conhecer de pertinho esse trabalho que salva vidas. A Novo Tempo é uma das ferramentas mais importantes que a Igreja Adventista tem na América do Sul e no mundo também, para alcançar as pessoas onde elas estão, falando a linguagem que elas entendem, da maneira que elas gostam e dessa forma transmitir a mensagem de esperança que Deus colocou nas mãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante a visita, Ayrton Keller e outros líderes da Igreja Adventista conheceram museus, estúdios, instalações e até a esperança, a inteligência artificial da Novo Tempo. Cada elemento mostrou propósito, alcance e resultados no estudo da Bíblia. Uma das coisas que o presidente mencionou como parte de sua apresentação para nós hoje foi o propósito da Novo Tempo, que realmente toca o meu coração. A Novo Tempo não é um centro de mídia com uma escola bíblica. É uma escola bíblica que tem um centro de mídia. Isso me sugere que o propósito, o porquê pelo qual fomos chamados, a missão e o ministério, está no centro da mente e da cultura deste lugar. O que realmente me impressionou foi o foco intencional no estudo da Bíblia e como todos em toda a operação aqui estão envolvidos nesse propósito. Estamos bem ao lado de um mapa, e este mapa mostra todos os países do mundo onde a Novo Tempo se conectou com as pessoas. E isso significa que até em locais como o Oriente Médio e Norte da África, onde eu já estive, a Novo Tempo tem sido parte integrante da nossa missão. É com essa percepção que é possível traçar metas e planos para desenvolver ainda mais o trabalho da Novo Tempo e inovar para outros públicos que ainda podem ser mais beneficiados. Como inovar digitalmente. Então essa inovação digital faz parte do nosso desafio como igreja para esses próximos 5 anos, para poder atender melhor a comunidade, alcançar melhor a América do Sul e o mundo e alcançar a salvação das pessoas em cada igreja, em cada atividade, em cada pessoa, cada homem ou mulher. As novas gerações são mais conectadas com a internet, com conteúdos que, em alguns casos, afastam os jovens de Deus. Alcançar esse público também é o que a Igreja Adventista e a Novo Tempo entendem como um desafio, mas unir estratégia com propósito é a chance de trazer também os jovens para mais perto de Cristo. Como ser relevante para as novas gerações? E o que nós queremos fazer? Investir em novas plataformas, fazer um trabalho de vanguarda, conhecer as novas tecnologias e produzir um conteúdo relevante que possa atender às necessidades dos nossos jovens, das nossas crianças e levar todos eles a estarem conectados com a palavra de Deus. Bom, o Revista fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. Fique com Deus e até segunda-feira com boas notícias. Tchau, tchau.